potentes, para que vocês possam ganhar outras referências de caminhos que essas mulheres criaram de forma autêntica. Todas elas que eu entrevisto, elas fizeram algum autoparto e elas passaram por caminhos estreitos para viverem de trabalhos que trouxeram ou trazem mais liberdade, autonomia, autenticidade e autorrealização. Eu sofri muito nos meus processos de transição, que já foram mais de 4, entre uma mudança de trabalho e de estilo de vida, e eu não tive acesso, na maior parte das vezes, de referências de pessoas que estavam fazendo aquilo que eu queria fazer. E essa é a motivação de ter criado essas entrevistas, que antes eram escritas e agora elas são faladas, são entrevistas ao vivo. Então hoje eu vou convidar a Andrea Fortes para conversar comigo sobre o processo de vir a ser dela, que diferentemente das convidadas anteriores, ela passa por um processo de reinvenção inúmeras vezes nas próprias empresas dela, que ela empreende há 22 anos. Então, de comunicadora, ela foi empresária, de consultora a escritora, de casada a divorciada, de solteira a ser mãe. Então, tem várias transições, travessias, e ela considera que ela é uma eterna, a vida dela é uma eterna travessia. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Andrea para entender como e ter a possibilidade de continuar fluindo e se transformando ao longo do tempo. Oi, Andrea, bom dia. Bom dia, bonita. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por estar aqui hoje e da Imagina, é gente um bater. prazer. Bom, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a sua vida, né? E, e eu lembro quando eu te chamei para a gente conversar, eu falei assim, eu queria que você puxasse um fio onde você se sentisse sugada, num trabalho escravizante, que você não via mais vida naquilo. E a Andrea falou assim, nossa, mas eu nunca tive isso, vai ser difícil eu falar desse lugar, né? E eu achei ótimo isso, porque é uma mulher muito potente quando ela fala isso, porque ela está sempre em processo de transição. No momento que ela percebeu que alguma coisa não estava legal, ela ia lá e se reinventava. Então, eu queria que você contasse um pouquinho assim do início da sua vida e como você me falou que a sua vida é uma eterna travessia, por que você diz isso? Tá bem. Primeiro, eu queria falar que eu acho muito difícil falar em primeira pessoa, e isso é uma coisa muito recente que eu aprendi. Porque eu sempre imaginei que a minha vida não fosse interessante e parecia uma coisa meio exibida tu falares de ti. E eu fui aprendendo ao longo da vida o inverso disso, né? Com a Brené Brown, com um padrinho meu, que é o José Carlos Teixeira Moreira, que é um consultor super, super sênior, que ele sempre me falou, minha filha, por mais que tu não queira, tu és modelo para um monte de gente. Todo mundo é. Então, as nossas ações, as nossas histórias de verdade, que é o historytelling, não storytelling, história com H, né? Sim, são relevantes, porque quando tu contas do ordinário cotidiano das coisas que tu passaste, tá mostrando que tu estava na arena suando e sangrando e tu não estava na plateia teorizando. Então, a minha vida desde sempre foi um fazendo, assim. Não é que eu planejei, estarei em São Paulo, estarei nessa vida. Ela foi me tomando. E eu acho que é assim que é. Eu nunca me achei uma pessoa muito diferente, mas de verdade, às vezes eu acho que eu sou um ET olhando agora. Porque eu nunca fiz o que era esperado. Eu sempre fiz grandes transições na minha vida. Não sei se é porque eu sentia muito meu coração, porque eu era a filha do meio que não tinha espaço, e aí talvez eu tivesse que cavar um espaço. Mas desde sempre a minha vida foi uma metamorfose. Eu morei pequenininha na fazenda, depois fui para a cidade, filha do meio, um pai bem mais velho, uma mãe super bonita. Então eu não tinha muito meu espaço e eu fui cavando meu espaço através dos livros
Então, eu devorei a biblioteca da cidade. Quem me conhece sabe dessa história, que é muito divertida. Até os 12 anos, sei lá, eu tinha lido toda a sessão infantil. Depois eu fui para a sessão adulta. Então, eu não sei se o que eu sou é o que eu fui, ou se é a somatória das histórias e narrativas e biografias que eu fui me nutrindo. Com 17 anos, eu fui para Porto Alegre estudar. Eu fui a única filha que saiu naquela época. E é engraçado porque não era o caminho esperado, né? Tava gostoso, em Cachoeira, minha cidade tem 88 mil habitantes, mas eu sempre soube que eu tinha que sair. Eu sempre soube que, para mim, os espaços iam ficando estreitos, parafraseando a peça que eu amo, a da Alma Moral. A Clarice Nisquier fala num pedaço da peça que chega uma hora na vida que, por mais que esteja gostoso, aquele espaço que te continha fica estreito. E ou tu te entrega essas contrações e tu renasce, ou tu morres. E a minha vida é um parto eterno, inclusive no sentido duplo da palavra, né? Porque eu sempre parti. É engraçado, eu estava me dando conta esses dias, Lela, que eu nunca fiz mudança. Eu sempre comecei do zero. Eu nunca carreguei um caminhão. Eu não sei como é isso. Porque todas as vezes que eu fui para Porto Alegre, comecei uma vida lá. Eu vim para São Paulo e comecei uma vida aqui. Inclusive, muitos anos depois, por uma questão super de família, super pessoal, eu tive que vender o meu único apartamento de Porto Alegre, que era meu, que eu comprei com o meu esforço, que estavam todas as minhas coisas lá. E foi uma situação meio de emergência. E eu doei todos os móveis para a moça que estava alugando lá. Que não dava tempo de eu pensar, eu estava com uma filha pequena, de eu pensar para quem que eu ia vender a geladeira e tal. Então, esse desapego, ele teve que me acompanhar também, por N questões, não foi planejado, ninguém me ensinou, não foi porque eu fiz budismo, mas eu tenho essa coisa. E mesmo em São Paulo, eu morei muito tempo num flat, que era difícil, e eu fui recomeçando e sempre foi do zero. A única coisa que me acompanhou foram os livros, assim, eu tenho meia dúzia de livrinhos que foram crescendo, mas é meio um apego emocional até, porque são histórias que me acompanham. Então, assim, depois, há 13 anos, eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu vim completamente sozinha, eu ainda era solteira, eu precisava de uma nova etapa na minha vida, e provocada por esse padrinho, ele falou: ah, meus filhinhos, ele admirou um monte, eu e meu sócio, a gente tem a idade dos filhos dele. Ele falou: Porto Alegre é uma gracinha, a empresa de vocês é ótima. A gente tinha uma outra empresa lá, tava super bem, tinha equipe, tava tudo ótimo, gente. E ele falou: mas as coisas acontecem em São Paulo, eu acho que vocês tinham que estar aqui. Quantos anos você tinha? Isso faz 13, eu tinha 31. Tava Tá. gostoso em Porto Alegre, tava desde os 17 lá, tá tudo certo, né? O que acontece? Aí meu sócio ficou em Porto Alegre com a equipe, com a empresa antiga, e eu vim toda feliz abrir a Sarau. Só que eu vim em 2007 na crise, Lela. Toda feliz, com despesa de São Paulo, achando que ia ser super fácil, que ia bombar, e teve a crise, né? Então eu tenho nesse a flor da pele a coisa das crises. Eu tive um cliente enorme, que era um dos nossos principais, que a gente era apaixonada. Eu me apaixono pelos clientes, que passou a crise dos derivativos e quebrou, morreu, desapareceu. Então, por mais que nós fizéssemos planejamento estratégico e nenhum deles ia ter, o cliente vai sumir. Assim, nem o astrólogo previu. Então, as crises, elas são grandes companheiras da minha vida e essa reinvenção. Mas não é assim, vamos planejar como é que vai ser. E aí, por causa dessa crise, eu criei essa rede. Porque eu cheguei em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, sem conhecer ninguém. Chúcara, que nem eu digo, né? Eu não sabia nem atravessar a rua. Eu pegava um mapa de São Paulo e eu olhava assim, Ibirapuera no meio. Aí onde eu vou é para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Eu ficava tentando, né, me situar. E aí eu comecei a fazer todos os cursos, tomar todos os cafés, acionar todas as pessoas que eu consegui. E o efeito colateral disso é que hoje, 13 anos depois, eu considero que eu tenho uma rede, que é um ativo, que eu não consigo ver, mas os meus grandes amigos me mostram isso. O que eu precisar na vida, eu puxo o telefone e eu tenho alguém no mundo que resolve. Mas é efeito colateral. Por essa entrega, por essa coisa muito sozinha, muito maker, muito pioneira, muito fazer algo que não foi feito, eu acabei pedindo muito ajuda e conversando com muita gente, trocando ideia com gente mais sênior, mais velha, também com os de 20, que eu adoro, que eu acho que eles já estão no novo mundo, mas eu me pari muitas vezes. Aí nessa vinda para São Paulo, eu conheci meu ex-marido, que era gaúcho. Não estava planejado que eu fosse casar, porque eu já tinha sido noiva, Lela. Eu tinha um namoro de 9 anos e meio, super tradicional, desde os 15 anos. Fui para Porto Alegre por causa desse namorado, estudei lá e tal. E uns 6 meses antes do casamento eu terminei o noivado. Eu me lembro de eu desbordando o enxoval com a minha irmã. Então, assim, eu já tinha feito aquele sonho, já tinha, de certa forma, contemplado, não achava que ia acontecer. Mas eu desconfio que o meu casamento foi o veículo para ter minha filha.
Porque não fosse desse jeito, com essa pessoa, com essa história, não seria a Carolina. E tudo que eu quero na vida é ser veículo desse ser de luz que é ela. Mas então foram sempre coisas não planejadas que tolhiram a minha liberdade, de certa forma, que tu sabes melhor do que eu. Tenho um monte de filho, te admiro. Que o filho tira essa tua asa, né? Porque eu viajava muito, eu fazia todos os cursos que eu queria, muito independente, financeiramente, nunca dei satisfação. Minha mãe nunca pediu satisfação para mim. Minha mãe sempre me libertou. Eu sempre tive a chave da casa, eu sempre tive responsabilidade, ela sempre confiou em mim. Por mais que ela não entendesse quem eu era, ela sempre vibrou, admirou e ela deu maior corda para mim. Então eu era esse ser meio rebelde, libertário, e que tive que me segurar um pouco a onda com a história da empresa, das crises, do casamento, da filha. Então esses partos aconteceram e eu sinto que eu fui sendo tomada, eu fui sendo arrebatada. Parece que eu não é que tu não tem uma ação, então a pessoa tá entregue à vida, mas tá, veio, vambora, vamos lá. E aí, como é que eu vou me reinventando com tudo isso? Mas se eu fosse escrever pequenininha como seria, talvez eu não tivesse escrito isso, né? Mas eu E o que, desconfio que os makers são assim, tá? Os grandes caras que sim. eu admiro são assim. E o que você sentiu, né, nesse momento que você falou assim, que você recebeu esse convite do seu padrinho para vir para São Paulo? O que você sentiu assim, eu preciso ir, e o seu foco ficava no futuro ou no presente, no que estava acontecendo em Porto Alegre? Eu tenho, assim, eu tenho grandes amigos, né? Eu sou muito ancorada por gente muito incrível. Eu tenho uma sorte e é por causa disso que eu também compartilho as minhas coisas, porque ter um acesso a esse padrinho que eu chamo e essas pessoas, às vezes eu acho que as pessoas enxergam em mim aquilo que eu ainda não enxerguei. E eu sou rodeada delas. Então um monte de gente fica me cutucando e me provocando. Eu falo, tu tá louco? Da onde que eu vou fazer um livro? Sei lá, coisas assim. Mas quando ele me cutucou, ele foi no lugar certo. Então, tipo assim, eu tava fazendo as malas já no dia seguinte, tava conversando com o meu sócio e a gente já tava vendo como é que a gente faria. Eu me entrego muito. Eu tenho muito medo, como eu digo, mas eu vou com medo mesmo. Então, quando essas pessoas conseguem colocar em palavras aquilo que eu sinto, mas eu não consigo realizar, e isso é muito comum na minha vida, e eu confio muito nas minhas fontes, nas pessoas que me fazem vibrar, nas pessoas que torcem por mim, que enxergam esse invisível meu, no dia seguinte, não, é que a gente fez um plano, eu sou muito planejada, né? Parece que é uma mulher louca, entregue. Eu sou muito organizada, muito planejada, sempre foi muito organizada financeiramente. Por isso consegui passar por todas essas crises, muito certinha, muito CDF, a primeira da turma, mas ao mesmo tempo maker, pioneira e rebelde. Então eu não sei, eu coexisto com esses dois mundos. Então a gente planejou que ficaríamos com a outra empresa lá por um tempo, com a equipe do jeito que estava. Tanto é que essa empresa subsidiou a minha vinda e eu com a maior culpa, né, com custos de São Paulo, com Porto Alegre pagando, mas foi tudo planejado. E depois a gente fez a transição. E depois, na Sarau, a gente fez outras transições. A gente demitiu todos os clientes num determinado período. É o maior trauma essa história. Mas a gente sempre foi se reinventando com muita responsabilidade, mas também com a coragem de perder dinheiro, de perder coisas supostamente seguras. Sempre foi essa dança dupla. Então quer dizer que quando você decidiu vir para São Paulo, você sustentou o velho, vamos dizer assim, né, o Porto Alegre ali, para você conseguir, com responsabilidade e com tranquilidade, fazer essa construção de São Paulo. E mesmo teu coração não estando em Porto Alegre, aquilo que te movia já estava em São Paulo, como você dava conta de continuar colocando tempo e energia naquilo que não te movia mais? Mas movia, é que tudo me move, eu acho tudo bom. Eu tinha uma equipe incrível, assim, a gente formou, assim, os bichinhos que são mais amadas desse mundo. Pessoas que estão pelo mundo brilhando, todos eles estão um brilho agora. Inclusive, quando a gente fechou esse tamanho de sarau que tinha equipe, todos se reinventaram também, porque eles tinham o DNA e todos brilharam. Então, não é que eu não deixei de gostar de Porto Alegre, eu continuei vibrando, continuei gostando, continuei colocando energia lá e, em paralelo, eu fui criando a sarau, que demorou bastante. Tanto é que a gente fazia Skype há 13 anos. Essa coisa do online eu tive que fazer à força porque eu tinha equipe lá. E a gente fazia reuniões, a gente mantinha os rituais e eu ia todo mês. Então não é que eu deixei de amar e eu larguei. Mas eu consigo ter vidas paralelas, eu sou isso. Eu não sei explicar como, mas como eu tenho essa paixão pelas coisas que eu faço, eu não consigo fazer se eu não estou apaixonada.
Eu consigo, sim, equilibrar muitos pratos. Tem uns pratinhos que caem pelo caminho, né? Não sou perfeita, sou um desastre às vezes. Ah. Mas eu sempre apaixonada, sempre querendo que essa... E a gente fez essa transição da equipe de lá e assumir que a gente ia fechar outra empresa e um luto e tal, com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito. Muitos migraram para Sarau, mas depois na Sarau a gente contou para a equipe que a gente não queria mais aquele modelo de Sarau. A gente matou a Sarau e ela renasceu. E ela continua renascendo. E hoje a Sarau está em paralelo na minha vida, continua, me nutre, paga parte das minhas contas, mas eu sou a Andréa Costureira, a palestrante, a escritora, eu também tenho vidas paralelas, eu sou universos paralelos. E mãe, e filha. Eu acho que eu gosto dessa coisa desafiadora. Explica um pouquinho o que é a Sarau e esse processo de reinvenção, né? Por que você demitiu os clientes uma hora? Tá. A gente tinha uma empresa de comunicação em Porto Alegre há muitos anos, que eu cheguei como estagiária do meu sócio há 22 anos. Eu fui fazer comunicação porque eu gostava de escrever, então que era mais fácil eu fazer comunicação, fiz publicidade. Fiz 1 ano e meio de estágio na TV Educativa, que foi um brilho. Eu fiquei sozinha na assessoria, porque a minha suposta chefe se machucou, então eu fiquei sozinha e eu fazia o jornal, eu fazia revista, tudo que não podia, né? E eu batia na porta do presidente para pedir ajuda, porque eu sempre fui muito ousada. Então, eu nunca tive chefe de verdade, essa é a realidade. Fiz estágio numa agência enorme de Porto Alegre, linda, e eu odiei aquela coisa enorme. Eu achei que eu ia me identificar, que eu ia ser uma grande redatora, que ia ser fácil, e eu não gostei. E eu caí de paraquedas na agência do meu atual sócio, que era sócio de um colega meu da faculdade. Era pequena, tinha tudo para eu não ir, mas o meu instinto mandou eu ir. E foi lá que eu me reinventei. O outro sócio dele saiu, a gente começou juntos, sei lá, em 1 ano e pouco. Eu tinha virado diretora de criação e sócio, que era fácil para ascender numa empresa pequena, né? E a gente foi se reinventando e foi se recriando, sempre trabalhando com empresas, com B2B, que chama, que a gente não sabia esse nome, sempre querendo uma comunicação larga, com comunidade, com público interno, a coisa comercial. Então a gente sempre foi um hacker, a gente sempre fez aquilo que não era glamuroso, a gente nunca quis vender sapato, a gente nunca quis vender celular, nunca foi o consumo, sempre foram as relações, que a gente não enxergava desse jeito, e ficou grande, a gente tinha clientes muito legais, e nos clientes nós tínhamos coautores muito incríveis. Os nossos chefes eram os nossos clientes que eram coautores, e que trocavam com a gente, que sempre nos incentivavam, então a gente é muito sortudo na vida. Só que chegou uma hora que teve essa provocação de São Paulo, e esse padrinho nos falou que talvez fosse bacana ter um novo nome para batizar um recomeço. E por isso que a gente criou a Sarau, que o nome parecia esquisito na época, e para mim faz muito sentido hoje, porque o que a gente faz são saraus, são encontros. E o que eu digo hoje é que a Sarau é uma consultoria de filosofia empresarial, que ajuda as pessoas que por acaso estão nas empresas a saberem por causa de que eles existem. Mas eu acho que não é mais empresa, pode ser qualquer organismo, qualquer grupo. A gente tem trabalhado com famílias empresárias, mas na família, não na empresa. Ok. Só que a gente continuou fazendo comunicação quando a gente veio para São Paulo. Porque era o nosso conhecido, era o fácil, era o gostoso, inclusive era o que dava dinheiro. Dava muito dinheiro, a gente ganhava muito dinheiro, sempre fui muito independente, eu nem esperava, era muito bom. Só que a gente não estava feliz, porque tu entregavas a campanha e tu dormia de noite, mas tu não mexia com as pessoas. Aí a gente criou uma outra empresa, que é a Fortes Bittencourt, que é o nosso sobrenome, para fazer consultoria, porque a gente queria ir para estratégia. A gente se olhou assim, e isso foi junto com o meu divórcio, junto com o nascimento das nossas filhas, que a gente teve filhas no mesmo período. A gente está traindo quem, se a Sarau é nossa? Por que eu vou criar uma outra empresa? Porque a gente não conseguiu migrar. A Sarau não conseguiu ser a estratégia que a gente queria, porque os clientes queriam um pacote completo, eu entendo? Então a gente precisou de verdade, é uma piada, gente, mas não é. A gente conversou com todos os clientes e falou que a gente precisava de um tempo, que a gente queria estudar e a gente achava que os muito grandes eram os defeituosos e que a gente tinha que ir para os médios, que o dono estava na operação. Depois a gente descobriu que não tem tamanho, que é o tamanho da pessoa que te contrata. Inclusive, nas empresas bem grandes, tem alguns supostos pequenos que hackeiam o sistema e nos contratam meio na surdina, porque eles sabem da nossa potência, a gente vai lá e bota umas sementes. Então, por que eu continuo na Sarau e nas empresas? Porque eu acho que a gente tem que ser uma semente de transgressão justamente nos lugares que precisam de uma sacudida. Porque tu ires para uma ecovila meditar, supostamente é fácil. Não é fácil porque tem ego também. Mas eu desconfio que eu, Sarau, ou eu, Andréia, tenho que estar aonde precisa de uma brecha, aonde está se pedindo um golinho dessa semente transgressora. Então a Sarau se reinventou
E a gente conversou com a equipe, a gente teve um encontro super forte, onde a gente falou, a gente não quer mais fazer isso. A gente precisa que vocês pensem no que vocês querem da vida, porque aos poucos a gente vai fechar esse modelo. E aí todos saíram ao longo de um ano e todos brilharam. E todos se ampliaram. E todos saíram daquele espaço estreito. Nós dois estávamos murchos e, portanto, a equipe estava murcha. E isso tem a ver com eu estar morta-viva, né? Que eu não me dava conta. Eu estava passando por um divórcio, com uma filha pequena, com uma mãe doente. Então, assim, fui estudar antroposofia, teoria integral, o resgate do artista, constelações sistêmicas, me formei consteladora nesse período. Então, tudo o que eu estudei foi na dor, foi no espaço estreito. Tudo que me ampliou foram as sementes que eu me nutri para dar conta do que eu estava passando, supostamente na empresa, não era na empresa. Como que a empresa vai vibrar se os sócios estão doentes, murchos, tristes? Então, a Sarah é um reflexo dessas nossas metamorfoses, coitadinha. Mas tá 13 anos, é um milagre. A gente empreende há 22, o Paulo mais que eu. O Paulo já era empreendedor antes de mim. O Paulo sempre empreendeu, também nunca teve chefe, meu sócio. Ele fazia isso há 25 anos. Quer dizer, é bonito de ver, assim, é torto, dá medo, dá frio na barriga, mas eu não poderia ser outra coisa. Eu jamais caberia numa empresa Lela. Mesmo com os meus clientes, que eu adoro e tal, eu vejo, assim, imagina tu ter um chefe burro. Não estou dizendo que todos os chefes são burros, tá? Eu conheço um monte de líder maravilhoso, mas eu preciso fazer o meu caminho do meu jeito. Eu sou meio rebelde. E assim E quais são esses sintomas de você se sentir murcha, de você se sentir uma morta-viva e que você não dava conta mais de fazer da forma que precisava naquele momento? esses dias a Lu Sato da Ash me perguntou isso. Eu acho que tem sintomas físicos. Não foi, acho que foi a Soraya ou a Lu, não sei. Eu tenho uma coisa muito forte de somatizar. Eu sempre tive, mas eu não entendi o que que era. Eu pensava que eram enxaquecas, que era alguma coisa física. Cheguei a fazer vários, como é que chama, tomografia e tal. E depois eu entendi que eu tenho um canal muito aberto. Eu não estou falando de espiritismo, tá? Não é religioso, é amoral, é religioso, mas eu sinto que as pessoas sentem. Tanto é que eu escrevo e eu me coloco muito no lugar do outro. É por isso que eu medio grupos, é por isso. Mas, ao mesmo tempo, a potência disso pode ter um revés, que é tu ser muito arrebatada por isso. Então, sempre muito sintoma físico veio junto. De dor de cabeça, de vômito, de uma falta de energia. Do nada, assim, parece que me tiravam da tomada e eu tava murcha. Mas eu muito teimosa, eu sempre continuei. Então, eu acho que tem uma coisa bem tangível, que é a física, e tem uma coisa de tu não ter tesão para levantar de manhã. E tanto é que os meus estudos foram o tesão provisório, foi a nutrição, foi a semente que eu encontrei sem perceber, totalmente intuitiva e totalmente empurrada e valorizada por esses seres que enxergavam em mim coisas que eu não enxergava. Então, as redes, os grupos, o estudo foi o que me ajudou a sair disso. Foi um efeito colateral, eu não me dei conta na época, mas quando isso me nutria, eu conseguia entender que o resto não estava me nutrindo. E eles começam a comparar. Por que lá eu tô tão feliz? E por que aqui eu tô me arrastando para ir? Eu me lembro que teve uma última pessoa que seguiu conosco na Sarau, que é um brilho, que eu amo. Todas as pessoas que trabalharam comigo eu amo, assim. Nunca teve um litígio. Que é a Paty. A Paty ia pra Sarau bater ponto. Como se fosse uma secretária de luxo. E ela sempre foi muito mais que isso. Uma mulher que fala várias línguas, que é uma potência. E eu arrasada de vê-la lá batendo ponto e me obrigando a ir junto para fazer companhia. Mas eu achava tão besta, tão velho mundo, tão hierárquico, tão egóico. Cara, o lugar dela não era lá, o lugar dela era brilhando em algum outro lugar. E até eu admitir isso. E até eu incentivar, e muito apegada às pessoas, né? E o que vai ser delas? Elas também têm família. Mas a gente conseguiu fazer a transição, mas é difícil. Eu acho que essa falta de tesão para levantar de manhã. Não tá afim de fazer a reunião. Sim, essa sensação de estar viva e de ficar pensando sobre aquilo e a vontade do mais é tão necessário para a gente conseguir seguir adiante, né? Uma coisa que me marcou da sua fala é que você foi se alargando a partir da dor e buscando conhecimento a partir daquilo que te doía. E aí, com isso, você ia abrindo outras frentes, outras portas, e surgia aquilo que te dava mais vida, a partir da dor, do incômodo, daquilo que estava pegando em você.
E eu vejo que é uma orientação, né? Pode ser um caminho de descoberta. A gente começar a fazer um raio-x aonde que está doendo, por que está doendo, o que pode me ajudar a ver essa dor, a transformar essa dor e isso virar vida, né? Sim. É que eu acho que assim, o caminho comum é tu fugir da dor. Porque dói, é que nem assim, tá com dor de cabeça, tu toma um remédio, mas tu não vai no sintoma. E eu não sei porque eu gosto de enfrentar. Dói, tá? E eu acho que eu passei por processos muito doídos desde muito pequena. Então, esse lugar, ele é meu amigo, assim, eu conheço esse lugar. Não é que eu tive uma infância protegida, não aconteceu nada gravíssimo, sim, mas sim, aconteceram coisas muito sérias. Então, eu tive que ficar amiga desse lugar. Vamos lá, então, vamos enfrentar esse bicho com medo e tal, mas como é que tu abraça o bichão ali, tá, e daí? O que a gente faz com isso, sabe? Aprendi na marra a fazer isso, porque senão ela volta. Uhum, uhum. E qual que você considera o seu maior fundo do poço até hoje, nessa trajetória de autopartos? Acho que foi meu divórcio. Eu acho que foi porque eu tinha uma filha pequena, a minha mãe estava passando por uma coisa muito grave dela, e foi tudo junto. Não foi assim, vamos em doses homeopáticas. Né? Porque quando tu pare, quando tu tá com uma criança pequena, tu já tá mexendo com todos os fantasmas, a maternidade e o encontro com a própria sombra, Laura Gutman. Então foi tudo junto. Foi um arrebato, assim, sem piedade. Então, não acho que foi o divórcio, o vilão, mas ele foi a alavanca para girar tudo. Eu falo que o meu ex-marido, ele foi um mestre que me fez acessar todas aquelas caixinhas que eu nunca tinha mexido, que eu guardei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí ele, pá! Então eu tive que, até porque eu tinha mais idade, talvez um pouco mais de estofo, eu fui convidada a remexer esses baús e eu mexi. Quantos anos você tinha quando você se divorciou? 39, quase 40, foi bem um divisor de águas ali. Uhum. E o que esse fundo do poço te levou a fazer uma caminhada para subir, o que nasceu a partir desse fundo do poço? Nasceram as costuras. Porque assim, eu fui estudando, durante o casamento, durante esses processos, eu já estava estudando algumas coisas. Porque eu fiz todo o by the book tradicional, porque eu sou bem CDF, né? Até o mestrado em gestão, que eu falo que é gestão como um grande gesto. Que não é aquela gestão. Eu fiquei traumatizada com o mestrado, mas fiz grandes amigos. Mas eu fui estudando essas coisas. E aí, muito provocada pela minha terapeuta, mais um anjo, ela falou: tu já estudou tanto, por que tu não vai colocando isso para fora? Aí o Adriano Silva, que é o cara do Draft, projeto Draft, que rascunha o Novo Mundo, que é outro desses anjos na minha vida, me provoca, me vira do avesso. Foi ele que fez eu falar sobre divórcio ano passado num podcast, que eu nunca pensei que falaria. Foi tão lindo e foi tão Recomendo maduro. ouvirem. Foi lindo, assim, foi lindo, porque respeitou, não é de falar mal do outro, eu não quero esse lugar. Foi uma coisa de cura, de respeito, de agradecimento, foi forte, assim. E o Adriano me provocou a fazer a primeira costura, que era uma palestra, uma aula, e eu costurei coisas que deu tudo errado, e porque deu errado virou Nest Box, virou uma coisa meio confraria, meio secreta. Mas aí eu gostei do nome, né? Que eu criei um tema lá que eu chamei Costuras de Teorias e Biografias, onde eu juntei as teorias que eu tinha estudado com a biografia dos makers por trás delas, porque eu adoro a história das pessoas. Quando eu criei esse nome, eu amei! E eu tentava achar algo que dissesse de mim. Então, depois dos 40, eu comecei a falar que eu sou costureira de relações. E o que eu falo é que até engenheiro entende. Eu convivo com um monte de engenheiro, eu pego muito no pé deles, né? Eu sou muito má. Porque eu sempre me costurei. Eu sempre fui um monte de pedaço esfarrapado, que foi juntando e fazendo uma colcha. Então, essa coisa meio poliana, mas não de bobinha, não do joy, do divertidamente. Mas já que eu tenho esse pedaço, como é que eu junto com esse e faço esse? E quando eu falei costureira, todo mundo entendeu. E todo mundo falou, essa é tu. Então, a costura nasceu da morte dessa esposa, dessa mãe machucada, de algumas mortes na sarau, na minha vida. Então, assim, a coisa mais linda da minha vida, que eu acho que virou eu, nasceu no momento mais horrendo da minha vida. E eu, assim, quando eu faço as costuras, eu fico doida. Eu até acho que eu vou viver disso logo, assim, vai virar um negócio, porque parece que é tão legal que não pode. A sarau também sempre foi tão legal, parecia que eu podia ganhar dinheiro. Mas desse lugar horroroso nasceram as costuras.
Então, assim, eu sou muito grata a essa dor. É tão lindo ver o quanto pode surgir e nascer se a gente sabe sustentar a dor, porque a dor tem algo que transcende o momento que a gente está vivendo, e se a gente investigar a dor, tem tanta vida nela, mas a gente não se permite viver esse lugar de curiosidade, de compreender o que é que a dor está me mostrando, que pode me levar para um outro patamar de vida. E ela serve como um veículo para a vida, né? Querendo ou não, um parto, ele pode doer mais ou menos, um parto de um bebê, né? E exige passar por um caminho estreito, tanto para o bebê quanto para a mãe que está ali naquele processo, dói para a mãe e possivelmente para o bebê. Eu não sei dizer, porque eu não me lembro do meu parto, mas eu sinto que a dor leva para uma outra realidade se a gente se permite. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Não são coisas que nos ensinaram no colégio. E eu não tô falando que foi fácil para mim. Eu não sei como, mas eu fui sendo. A Carolina nasceu de parto anormal, que eu digo, que foram 26 horas de trabalho de parto. Mas ela nasceu de parto normal. Nós conseguimos. Só que eu tive uma médica que ela era um arrebato. Porque eu sabia que se tivesse algum risco de verdade, ela me diria. Mas eu sabia que ela me ancoraria até o final. Ela fez tudo o que eu queria. Ficou do meu lado, um feminino que ancora. E eu consegui. Aquele parto não foi pela Carolina, foi por mim. Foi eu renascendo. Porque eu fui tirada a fórceps, Lela. Eu descobri isso muito tempo depois. Então eu não tive essa força. E quando eu pari a minha filha, eu me pari junto. Porque foram ali que começaram esses processos. Então nós duas conseguimos, tanto é que eu botei no mundo um brilho, uma coisa. Não é assim, não foi uma teimosia, uma mulher louca que vai se colocar em risco. Mas eu sabia que a gente precisava passar. E foi horrendo e doer. Tem uma coisa engraçada, acho que é legal falar disso. Eu não sinto muita dor. Eu sou um ser, eu tenho uma resistência absurda. As pessoas ficam muito chocadas comigo. Porque eu acho que dói tanto o resto que essa dor física, eu tenho muito, tanto é que agora no coronavírus, eu tava super quarentenada em casa, super fofa, e tive uma passagem de pedra. Olha que fofo. Eu tive que ir pro hospital, mas depois de uma noite inteira aguentando aquela dor, e todo mundo falando, deve ser, não sei o que, eu falei, não, mas disse que não é suportável. Eu suporto muito a dor. O que não é bom. Porque até tu pedir ajuda, até tu te vulnerabilizar, até tu falar, tô no meu limite, tu tá um trapo, né? Então, assim, não são, eu não sei muito a medida, tá? Eu não sei muito explicar, mas eu tenho uma resistência estranha. Por isso que eu acho que eu sou ET, Léo. Eu sou bem Eu esquisita. super me identifico, porque eu não sabia que eu estava em trabalho de parto até uma hora que eu estava de 4. Eu falei, não, acho que isso é só treinamento. E eu nem sabia. E, de fato, eu me preparei para a morte quando eu decidi ter um parto domiciliar. Então, se fosse necessário morrer para que a vida se atravessasse através de mim, eu estava disponível para morrer. E eu acho que é um lugar que a gente pode levar em consideração quando a gente olha para o nosso vir a ser, o nosso autoparto, que é esse processo de eu não sei o que está por vir, mas eu topo morrer como essa versão para estar disponível para confiar no que eu não conheço, mas que tem mais vida do que eu vivo hoje. Sim. E eu vejo muito isso na sua história. Essa confiança, esse surrender de render-se àquilo que está por vir, ela acompanha a tua biografia. Sim. E é tão lindo isso. E ao mesmo tempo tão difícil ocupar esse lugar, que eu queria que você falasse um pouco mais desse processo de foi um fundo do poço esse divórcio e essa transformação toda que surgiu uma pérola aí que é essa costureira de relações. Como foi viver essa dor e se entregar a ela? Como você fez para se permitir esse lugar? Eu não sei explicar, eu não tenho. Eu fui sendo. Eu acho que o meu objetivo é me manter viva todo dia. Eu não conseguia imaginar, vou criar um negócio que vai virar costuras, vou conseguir pagar minhas contas. Eu não conseguia, eu não tinha. Se eu fosse olhar para frente, era um lugar muito desesperador. Eu lembrei agora de um acontecimento. Eu fui para o Butão há muitos anos, há 9 anos.
E tem um lugar que tu sobe que chama-se Tiger, quando ninguém ia, tá? Quando recém tava abrindo, eu sempre vou antes. Tem um lugar lá que chama-se Tiger's Nest, que é o ninho do tigre, que tu tem que subir sem ar, um negócio super difícil, assim. E é muito puxado, assim, é muito difícil, mas é muito tesudo tu chegar, né? Quando me dão um desafio, claro que eu vou. E eu me lembro que o guia falava, não olha para cima. Se tu olhares quantos degraus faltam, tu não vai conseguir. Eu quero que tu usufrua o próximo degrau. Se tu conseguir chegar no próximo, tá bem bom. E vai no próximo. E vai no próximo. E aí, com esse aprendizado, que eu acho que é o aprendizado da vida, se tu fores olhar o que falta, meu Deus! Eu desconfio que é desse lugar. De tentar mais um dia. Tipo, alcoólatra. Mais um dia. Não, super quarentena, serve para o momento atual, com certeza. Muito! Tanto é que eu brinco, né, gente, que meu machado estava afiado para esse lugar. Não é assim um sarcasmo, não estou tirando a dor do que está acontecendo no mundo, mas eu sempre vivi na caverna, eu sempre vivi o hoje, eu estou muito entregue aí, eu estou tentando entender qual que é a mensagem e tentando não me vitimar com esse momento. Aliás, estou agradecendo muito por estar com saúde, por ter comida em casa, de um outro lugar, mas eu acho que, muito entre aspas, tá, gente? É fácil para mim viver esse desafio. Eu estou achando que o mundo está sendo convidado a uma parada obrigatória para se olhar. E eu não sei se eu acho isso ruim. Claro que também é ruim. Então quer dizer que você, todo dia, naquela época e agora, pode-se dizer que você vive um dia de cada vez, buscando entender o que está vivo naquele dia e focar naquilo. É isso? Sim, até porque várias coisas que eu planejei não aconteceram e aí tu te frustra. Então, assim, não é que eu não saiba que vai ter Natal. Eu sei que vai ter Natal, não sei que jeito vai ser. Tá, tem. Eu consigo olhar para frente, eu consigo sonhar, mas é esse dia a dia que vai fazer. Até porque o que eu mexer no meu dia a dia pode mudar o futuro. Então, o que eu tenho de verdade se eu for para trás é autópsia, vou me queixar, se eu for para frente é uma suposição e talvez um sofrimento, porque vai que vem um cisne negro, um acontecimento mundial que muda tudo, eu vou me frustrar. Então, o que eu tenho de matéria-prima tangível para eu agir e não me vitimar, não é nem o passado, nem o futuro, é o presente. Então, sem frescura, é o que eu faço. Não sei se é a fórmula, mas é o jeito de eu dar conta. Todo dia eu levanto, tá? Porque eu vou fazer. Eu falo que não é mais nem por dia, é por turno, ou então meio CBN, em 30 minutos tudo pode mudar. Porque pode mudar, pode uma amiga te ligar e acontecer uma tragédia, pode acontecer um grama. Então, assim, como é que tu está entregue? O Harari, que é um autor. Não é o Harari que eu vou falar agora, o Nassim Taleb fala sobre a antifragilidade. O líder antifrágil, segundo ele, é aquele que está pronto, presente e inteiro para o que vier, seja o que for. Não é o que planeja, não é o que tem as respostas, não é o sabichão, não é o durão, não é o que bate na mesa, mas é o que tá ali, tipo bambu, né? Tem um fio que te puxa. E para mim é desse líder de si que eu olho e que eu espero ser. Não tô dizendo que eu consigo sempre, tá? Eu sou um desastre, eu surto, passo mal, brinco com a minha filha. Não é perfeito, mas eu tento voltar. Até porque quando tu tá mais velho, quando tem um pouco mais de cancha, tu surta, mas tu volta rápido, porque tu conhece o caminho. Que atividades práticas você faz para tentar voltar? Ai, nenhuma dessas bonitas, tá? Mas eu medito, eu não consigo nada. Lavo roupa, escrevo, ligo para pessoas que eu gosto, pessoas que têm alta frequência para trocar ideia, faço costura, faço encontros, coisas que quando eu tô a serviço, assim, a minha frequência sobe lá em cima. Então, assim, é um nutrir-se esquisito, tá? Eu tenho uma coisa de lavar. Finais de semana que eu ficava sozinha, no tempo antigo eu ficava alguns finais de semana sozinha, no último ano, principalmente, que a minha filha começou a ir pro pai. Eu lavava, mas é uma coisa de na ação eu ter os insights. Né? Pega o livro, carrega o livro, abre a gaveta, mexe na planta. É uma coisa assim, mas não é nada. Eu não consigo esse lugar paradinho. Não é nada bonitinho, assim. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu ligo para muita gente durante o dia. A minha filha fica com muito ciúme. Eu falo, preciso disso para me nutrir. Então, assim, eu converso, bato papo, escuto muita gente, ancoro muita gente também. Por isso eu tenho que estar nutrida nela, porque se eu descuidar, vem uma brechinha e a minha frequência cai, mas eu tô disponível. Converso com um monte de gente que está passando mal também. Mas eu acho que é o papo, é a ação, é o livro, pequenas coisas, comer um chocolate, sabe? Assim, pequenas travessuras, pequenas indulgências que alimentam a minha gatilhos que alimentam a minha menina. Uhum.
bem pequenos. Você é uma das pessoas que eu acho que mais sabe nutrir a rede de apoio. Você sabe cultivar a sua rede de apoio como poucas pessoas que eu conheço. E eu queria que você me desse, assim, algumas atividades, como você faz para conseguir nutrir essa rede de apoio, que eu sinto que ela está sempre disponível para você cair, você pedir ajuda, você poder se transformar nesse processo de, vou voltar para o meu eixo, podendo cair. Porque você tem um colchão de pessoas, não é nem de dinheiro, não é nem de coisas materiais que eu estou falando, mas você, como costureira de relações, cultiva relações muito bem. Como você faz isso? Eu gosto de gente, eu tenho esse defeito horroroso. Então, assim, sei lá. E eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu descubro. Porque eu tenho acesso a uns negócios que eu fico doida, assim. Eu falo, cara, que privilégio, da onde que eu tive. Então, eu acho que no compartilhar, eu acabo me aproximando. E, assim, de verdade, galera, eu passo boa parte do meu dia mandando mensagem para as pessoas. Como é que tu tá? Aí manda um gifzinho. Eu adoro fazer, eu quero de verdade, assim, se eu pudesse, eu ligava para todo mundo todos os dias. Eu tenho essa curiosidade genuína de saber como que as pessoas estão. Quando a pessoa fala, não tô bem, eu ligo. Mas isso, não sei se é meu, se veio da minha mãe. Minha mãe tinha essa coisa, não sei. Eu gosto de gente, eu quero saber como é que meus vizinhos estão. Eu falo com quase todos, bastante. Quase todos não, porque eu conheço todos, né? Mas eu boto bilhete na porta dos vizinhos desde que eu cheguei aqui. Boto chocolate, faço bolo. Eu adoro. Eu acho que talvez possa ter uma carência, né? Uma filha do meio que não foi vista, que quer ser legal para ser querida. Então, eu estou aprendendo, inclusive, a dose disso, né? De ser legal e não se esvair. E de ser legal porque eu gosto de gente. Qual que é a medida? Qual que é a verdade disso e qual que é a carência disso? Mas talvez por essa carência, eu acabe tendo contato com muita gente todos os dias. Eu passo o dia inteiro na função, assim. A menina fala, desliga o telefone. Eu desligo até para ficar com ela, mas eu falo... E outra coisa, né? Eu sou sozinha. Essa é a verdade. Claro que eu tenho uma filha, mas a minha mãe está numa clínica. Sou sozinha. Então, se eu não me nutrir com essas pessoas que estão fora, eu não tenho dentro de casa essa troca. Então, é no fora que eu me nutro. Então, e as pessoas não são necessariamente de sangue. Para mim, família é uma outra coisa. Eu não estou desdenhando a minha família. Pelo contrário, eu amo todas as minhas raízes. Mas para mim, todo mundo é minha família. Para mim, existe... Eu tenho pessoas no mundo que eu sei que eu posso contar. Eu falei da Paty, porque eu lembrei disso ontem. Quando teve o terremoto no Himalaia, a Paty e o Fábio estavam lá. Eles trabalhavam comigo ainda. E eu amo eles, assim, meus irmãos. Eu me lembro que eu estava chegando em Porto Alegre, a irmã da Paty me ligou desesperada que eles estavam desaparecidos. Lela, em 2 telefonemas, a Globo Mundo estava atrás deles. Mas eu não sei como eu fiz, porque eu liguei para meus amigos e falei, preciso de ajuda. E foi. E vai. E isso é um mundo generoso e abundante. Vai, assim, não tem nenhum ego nisso. Tem uma coisa assim, cara, como é abundante, como as pessoas adoram ajudar, como é possível e como a gente não usa. Porque está disponível, Mas todo mundo você quer. faz uma coisa muito bem, que é saber se vulnerabilizar, de se colocar despida das questões e se expor com uma naturalidade que eu fico impressionada. Eu tenho muito para aprender com você. Eu me acho um É desastre, guria. muito lindo isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre o processo das costuras, do nascimento desse projeto, explicar o que ele é e do conceito do Honest Box e como você se nutre, inclusive financeiramente, dessa forma. Bom, então foi assim. O Adriano me provocou para fazer essa aula, palestra, que o nome era Academia Draft, e era um sarcasmo, que a gente usa o nome do velho mundo para poder ter audiência no novo, né? Eu adoro esse sarcasmo, só que nem todo mundo entende. Mas deu tudo errado. Uma semana antes da tal aula, recebi um e-mail de alguém dizendo que a aula seria cancelada por ausência de quórum. Claro que não foi o Adriano. E o que esse ente me falou por e-mail é que se as pessoas não tivessem preenchido um formulário, não tivessem pagado um boleto uma semana antes, é porque elas não iriam. Mas eu sabia que elas iriam, porque várias pessoas tinham falado comigo que estavam afim, tinha pessoas que tinham comprado passagem para São Paulo, tinham reservado hotel, e eu quase morri de vergonha. E eu falei, mas isso não é o novo mundo. Tanto é que eu contei isso para Adriano depois de um tempo, virou texto e virou um monte de coisa na minha vida, mas ok. E aí, só de raiva, de ódio mortal, e para honrar, porque eu tenho a coisa do fio do bigode, eu fiz a costura com as pessoas que eu sabia que iriam na sarau. E só de raiva, de ódio mortal, porque eu sou uma pessoa evoluída,
Eu falei, não precisa pagar nada antes, e coloquei uma caixinha de brinquedo da minha filha na saída e falei, se valeu alguma coisa, tu coloca um dinheiro aqui. Mas foi instintivo, foi uma solução, assim, doída, mas necessária, meio de raiva junto. A raiva me move bastante também, para resolver. Depois eu descobri que tinha um nome para isso, que é a economia fraterna, o Honest Box, que o Satish Kumar fala disso, que o Charles Eisenstein, que na cabala do dinheiro, de certa forma, o Newton Bonder fala, desse fluxo, dessa confiança na abundância da rede. E desde então eu venho fazendo esses encontros. Foram mais de 100, Lela. Virou palestra, virou um monte de coisa. E agora, inclusive, eu estou fazendo costuras online. De novo, né? O arrebato e tal. E aí tá vindo gente do mundo. A sala da Sarau que tu foste, que é incrível, tá fechada. Mas a sala do mundo se abriu. E as pessoas pagam, gente. Todo mundo fala, o brasileiro não é honesto. O brasileiro não tem maturidade para Honest Box. Mas só vem na minha costura amigo de amigo que já fez. É a rede que endossa. Tem um padrinho que já fez e que convida. Como é que tu vai decepcionar o teu padrinho? Eu não tô falando que tu precisa botar uma fortuna, que talvez tu nem possas. Mas tem gente que bota bastante dinheiro, gente. Porque eu não dou preço. Então, isso é do lugar de maturidade. É do lugar de entender que quem tá abundante pode pagar mais e quem não tá pode, inclusive, não pagar. Mas que parecia um hobby, parecia uma provocação, virou um capítulo do livro, virou... Eu gosto de provocar as novas conversas, mas eu desconfio que vai virar o meu business mesmo, assim, que eu vou viver disso logo, Lela, porque tá ficando interessante. Não sei como. É muito maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo participar das costuras da Andréia. Eu não sei se vocês vão ter essa oportunidade, porque alguém vai ter que ter entrado em contato com vocês. Então, assim, eu já me coloco à disposição. Vocês podem falar comigo em inbox, que eu redireciono os convites da Andréia. É muito bacana a forma que ela coloca esse valor financeiro pela troca, mas mais ainda o conteúdo da costura, assim, o quanto ouvir as biografias de pessoas que transformaram diversas coisas na nossa realidade, traz esse olhar que eu estou aqui colocando para vocês, o quanto as biografias contam e dão uma aula por si só, pela forma que levam a vida, né? E é muito bonito conseguir enxergar essas transformações que acontecem ao ser, mais do que o fazer. Sim, sim. E eu queria que você deixasse algumas dicas para quem está começando essa mudança, que eu não considero um processo linear, e eu tenho certeza que você também não. Não tem um antes eu era assim e um depois eu sou assado, porque a vida é um processo por si só, não tem ponto final. O ponto final é a morte. Então, para entrar nesse outro jeito de se viver, que é mais no fluxo, exige muita coragem, porque é transformação atrás de transformação, é um processo cíclico e que a experimentação se torna obrigatória. O que você sugere para quem está saindo de um lugar assim de viver de forma estática, linear, por um caminho dado, para entrar num lugar de uma vida com vida, fluida, desconhecida, mas que pode ser muito mais viva? Eu acho que é tentar ter menos razão. Até porque, por mais que a gente não queira fazer essa travessia agora, o mundo nos convidou. Se abrir a porteira do mundo, não sei se vai abrir, como será, nós já não seremos os mesmos. Então, por mais que tu não queiras essa travessia, ela já está sendo feita pelo externo. Então, assim, para mim é essa entrega ao desconhecido e essa confiança que tem fios invisíveis que nos seguram, que nos conduzem. É ouvir essa voz do indizível. É tu confiares que tu estás aqui não por acaso neste momento de transição planetária que eu acho lindo, acho um privilégio estar aqui e estar mais entregue com menos respostas e mais perguntas, menos certezas e mais entrega. E não estou falando que é fácil, mas é o que a gente tem. Essa é a matéria-prima do líder de si agora. Se tu quiser ter certeza, tá frito, porque ninguém sabe. Nem um líder mundial, ninguém sabe. Então, o não saber hoje, tu admitires que tu não sabe, é uma potência. E é
é solitário, mas não precisa ser uma solidão, né? É um caminho muito próprio, único, e dá um frio na barriga, Nossa! sem tamanho, Sim. muito Minha vida é uma difícil. sequência de frios na barriga. São serendípitos que eu chamo os acontecimentos que vão te tomando. Minha vida é isso. Mas acho que eu gosto. Uhum. E o que você acha que no mundo do trabalho precisa existir, oxigenar, para que seja possível viver esse desconhecido? Eu acho que são as empresas que curam, né? As healing companies. É, a gente está mais perto daquilo que faz bem para as pessoas e menos daquilo que tira. Onde tu estiveres, seres uma gota disso, sabe? Não interessa. Mesmo que tu esteja numa grande empresa, tu ser um hacker do sistema e colocar um gole de alguma coisa boa dentro. Acho que é isso que o mundo está precisando e que está gritando lá fora, né? Uhum. Ouvindo você, eu sinto que quando eu falo do futuro, do presente, parece atemporal, porque você está vivendo muito, de uma certa forma, o presente, sem saber o que vai ser do futuro, mas buscando assim, o que faz sentido eu fazer hoje para me sentir mais viva, o que faz sentido agora e como alimentar isso, né? E como que você consegue fluir assim, com tanta naturalidade, apesar desse frio na barriga? Eu sinto que você não tem medo. Eu sou a maior cagona do mundo. Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. É uma mão no medo, outra na coragem. Eu tenho medo, gente. Mas já me dei conta. Gente, eu preciso dar conta, tá? A bola tá comigo. Então, eu surtar, eu ter chilique, eu ficar chorando embaixo da cama não é uma opção. Então, já que não é, vamos embora. Mas claro que eu tenho medo, mulher. Sim, quando você fala a bola que tá comigo, me veio de novo aquele lugar assim da sua ancestralidade e você sendo essa pessoa que está guiando essa linhagem. Você pode contar um pouco disso? Quando você fala essa expressão, me remeteu exatamente àquela fala da costura. Que constelação, né? Eu acho que a vida é algo maior que nós. Nessa vida, se é que existem outras, eu não sei de nada. Eu tô com esse macacão de Andréia, mas a vida está passando através de mim. A vida dos meus ancestrais que atravessaram o oceano, o maior perrengue para eu estar aqui, então tá fácil a minha vida. E a vida que segue através de mim para Carolina, por exemplo. Mas quem tá com a bola de ouro da vida, quem tá na ação agora, atuando no mundo, sou eu. Então eu não posso pagar mico, gente. Tá toda a galera tá lá atrás olhando e a galera da frente esperando para fazer uma coisa boa. Então eu sinto essa responsabilidade e essa honra de estar viva e ter o privilégio de estar com essa bola na mão e poder atuar. É desse lugar que eu falo, com essa consciência e com esse agradecimento. É muita responsabilidade. Sim. Mas é lindo. Maravilhoso! Muito incrível estar nesse lugar. A gente é muito privilegiado de estar aqui encarnado, vivo e tendo a oportunidade de seguir com, com essa força, né? E o quanto é um desperdício a gente passar uma vida pagando conta e achar que o trabalho é isso, Os boletos que eu falo. né? Não, não, gente, tem muito mais para além disso, né? Então, a partir de tudo isso, da tua história, quando eu te perguntei do fundo do poço, e compreendendo que eu estou olhando sempre para transições de trabalho, inevitavelmente são da vida, né? E tanto que você trouxe, que foi o teu divórcio, que não tem teoricamente a ver com o trabalho, mas está tudo interligado, né? Então, o que, que significa trabalho para você? Estar a serviço. Não fazer nada menos do que aquilo que me propus a fazer. Eu não posso pagar mico. É quando eu estou brilhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou nutrida, é porque eu estou no meu trabalho. Estar a serviço, seja do que for. Isso é trabalho. E o que é estar a serviço? Fazer algo pelo mundo, fazer algo por mim, fazer algo que me faça sentir viva. A gente sabe, quando está brilhando é porque está perto. Esse é o indicador. Tá vendo? Tem indicadores aí que a gente pode usar para fazer essa análise, ter um termômetro de
compreender assim aonde na minha vida estou me sentindo viva, qual trabalho me fez sentir viva, olhando para trás, olhando para o momento presente, e isso pode te dar indicações do que você pode vir a fazer. Nutrir o vivo vai transformar o presente. Ficar carregando o passado vai levar a cadáveres, né? Então, assim, partes mortas que a gente vai carregar, que são pesadas, e precisa olhar para que versões anteriores que já estão mortas, que você já está levando adiante, que na verdade você está arrastando, e que tem que haver o desapego para que a vida viva nasça em nós, para não virar mais a morta-viva e entrar num lugar de a bola está comigo, eu preciso fazer a minha parte, eu estou viva, sou responsável e, portanto, não vou só pagar boletos. Eu vou agir de um lugar que me nutre e nutre a minha linhagem e o meu futuro, que está muito para além de um lugar de só trabalhar para viver uma vida que é nascer, estudar, casar, ter filho, trabalhar e morrer. Não é possível, eu desconfio que tem muito para além disso. Então, a sua biografia mostra muito isso e sou muito grata por ter a oportunidade de ouvi-la e trazer uma outra referência do que é trabalho e que a gente pode se reinventar nas nossas organizações, nas nossas versões, mas quem está à frente delas são as pessoas. E o que está vivo em você vai estar vivo na Sarau e não o oposto. A Sarau te serve, não você a ela, em um lugar, né? Em outro lugar, ela por si só é uma entidade que você serve a ela. Mas descobrir esse caminho de pendular entre essas polaridades nos traz um lugar de nutrição, né? Sim. Então, muito obrigada. Você tem alguma mensagem que você quer deixar? Seja uma pessoa que está a serviço daquilo que sente que faz o coração bater. Só isso. Simples assim. Muito obrigada. Eu te admiro muito. Eu te acho uma linda, uma potência. Estou muito feliz de estar perto de ti, finalmente. Demorou. Mas eu vou falar que eu te admiro muito, tá, guria? Obrigada. Tamo junto nessa. Parindo um novo nós, um novo eu e um futuro que a gente vai compartilhar e tecer juntas. Muito obrigada. Um beijo. Amor. Tchau, gente. Obrigada.